semestre de 2025. E ela consiste na apresentação de um artigo que vai ser apresentado por mim, Pedro. Começando agora a falar sobre a sequência de sínteses que vai acontecer para formar. Olá, esse vídeo, esse slide e essa apresentação como um todo fazem parte da última avaliação. Olá, esse vídeo, esse slide e essa apresentação como um todo fazem parte da última avaliação da matéria de Química Orgânica Experimental com a professora Graziele, do segundo semestre de 2025. E ela consiste na apresentação de um artigo que vai ser apresentado por mim, Pedro, e pela Letícia. O artigo que nós escolhemos para apresentar foi o de síntese dos analgésicos paracetamol e fenacetina e do adoçante dulcina. Pelo que a gente leu no artigo, a gente conseguiu perceber que ele apresenta uma proposta de atividade para ser dada em aulas de Química Orgânica Experimental, principalmente nos turnos noturnos, porque que tem uma disponibilidade de tempo mais limitada. Nele ela apresentou a síntese de paracetamol, fenacetina e dulcina a partir do nitrobenzeno através de seis sínteses diferentes. Antes da gente começar a falar mais especificamente sobre os mecanismos de síntese do nitrobenzeno em paracetamol, fenacetina e dulcina, eu queria dar uma introdução falando sobre a função e a importância dessas três moléculas. Para começar, eu vou começar falando do paracetamol. O paracetamol, ou acetaminofeno, ele é um analgésico e antipirético, que é um antitérmico, muito utilizado atualmente. Ele está presente em remédios como o Tilenol. O seu principal mecanismo de ação é a inibição da síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central e a ativação de vias que modulam a dor. A fenacetina é outro analgésico e também antitérmico que foi proibido por causa de riscos à saúde que foram testados e começaram a preocupar porque ela era muito tóxica aos rins, ela era muito nefrotóxica, e o seu principal mecanismo de ação é a sua metabolização em acetaminofeno, que é o paracetamol. E a dulcina, ela é um adoçante artificial muito antigo, foi um dos primeiros a serem criados, e que foi banido do mercado também por preocupações à saúde, porque ele indicou uma toxicidade muito crônica e também indicou carcinogenicidade em animais. E é isso. Começando agora a falar sobre a sequência de sínteses que vai acontecer para a formação desses três produtos, eu queria relembrar que ela é dividida em 6 etapas, sendo a primeira delas a redução do nitrobenzeno usando zinco e cloreto de amônio. Ela vai resultar no intermediário estável N-fenilhidroxilamina, que vai ser, assim que for formado, vai ser imediatamente submetido a um rearranjo em meio de ácido sulfúrico para obtenção do p-aminofenol. Se for tudo feito do jeito que eu vou falar agora, que foi o jeito que estava escrito no artigo, o rendimento do p-aminofenol tem que ser de cerca de 62%. Dando mais detalhes sobre essa síntese da N-fenilhidroxilamina e do p-aminofenol, ela acontece em um becker de 500 ml, onde são colocados 5 gramas de cloreto de amônio, 160 ml de água e 10 gramas de nitrobenzeno recém-destilado. Essa solução tem que ser mantida em agitação magnética e tem que ficar com a temperatura próxima de 60 graus. Após se desligar o aquecimento, devem ser adicionados 12 gramas de zinco em pó, em pequenas porções, para manter a temperatura próxima desses 60 graus e por cerca de 10 minutos.
Após a adição desse zinco em pó, ela tem que ser mantida em agitação por mais uns 15 minutos e, ainda quente, ela é filtrada em um funil de Buncher para remover o óxido de zinco que foi formado. O sólido, então, é lavado com 200 ml de água quente e transferido para um Erlenmeyer, onde ele tem que ser saturado com cloreto de sódio, com aproximadamente 40 gramas de cloreto de sódio. Após isso, ele é resfriado em um banho de gelo. Os cristais que foram formados, filtrados, na verdade, no funil de Buncher, tem que fornecer aproximadamente 5,93 gramas da N-fenilhidroxilamina. E que também é convertido em p-aminofenol. Após essa parte após esse começo dessa síntese, é necessário um becker de 1 litro, que vai ter aproximadamente 74 gramas de gelo picado, e em banho de gelo tem que ser adicionado lentamente 24,5 ml de ácido sulfúrico concentrado, e em seguida a 5,93 gramas de fenilhidroxilamina. Essa solução é diluída em 400 ml de água e aquecida até a ebulição. Após 15 minutos da ebulição, ela tem que ser resfriada e neutralizada com bicarbonato de sódio, saturada com cloreto de sódio e extraída com acetato de etila. A solução orgânica seca, então, a solução orgânica, então, foi seca com acetato de etila, 3 vezes de 100 ml aproximadamente. Continuando, a partir do p-aminofenol, a gente tem a rota para a formação do paracetamol. O p-aminofenol, ele é acetilado com anidrido acético, formando paracetamol. O rendimento disso é de aproximadamente 65%, e é preciso falar também que, de acordo com o artigo que a gente leu, os alunos que participaram dessa aula experimental também realizaram a aquisição do paracetamol a partir da extração em comprimidos de Tilenol, para meio de comparação mesmo. Agora, como eu fiz o outro, eu vou dar mais detalhes do que acontece com o p-aminofenol para ele dar para a gente chegar no paracetamol. Em um Erlenmeyer de 125 ml, a gente coloca 3,3 gramas de p-aminofenol e 9 ml de água. E, após isso, são adicionados 3,6 ml de anidrido acético. E tudo isso sob agitação. A solução é aquecida em banho-maria até dissolução completa do sólido. E após 10 minutos, ela é resfriada e colocada em banho de gelo, que vai fazer com que o paracetamol precipite. Os cristais, então, são filtrados em um funil de Buncher e lavados com água gelada, cerca de 5 ml, o que forma os 65% de rendimento que eu tinha citado, que dão cerca de 3 gramas. É um produto cristalino de cor levemente rosada. E essa foi a rota de formação do paracetamol a partir do p-aminofenol. A outra forma que eles conseguiram foi de conseguirem o paracetamol foi através da extração de comprimidos comerciais de Tilenol, que acontecem assim. São necessários 2 comprimidos de Tilenol de 750 miligramas cada, que são triturados e transferidos para um Erlenmeyer de 125 ml, onde é adicionado 40 ml de acetato de etila, e essa suspensão é agitada vigorosamente. Ela é mantida por pelo menos 5 minutos com agitação ocasional e, em seguida, é filtrada em um balão tarado. O resíduo foi lavado com mais de 10 ml de acetato de etila
e o solvente é removido com um evaporador rotativo, que dá cerca de 1 grama, 0,98 de paracetamol, que também são 65% de rendimento. E esse produto, então, é caracterizado através do seu ponto de fusão e através do seu ponto de fusão. E é isso. Agora a Letícia vai continuar e vai falar sobre a fenacetina, a dulcina e depois um pouco sobre efeitos carcinogênicos. Muito obrigado. O paracetamol é então submetido à reação de Williamson, utilizando etóxido de sódio e iodeto de etila. A fenacetina é obtida com um rendimento médio de 70%. Esta etapa é valiosa para o aprendizado de reações em meio anidro. Após a obtenção da fenacetina, ela é submetida a uma hidrólise ácida com HCl e água, para remover o grupo acetila, isolando o cloridrato da perfenetidina, em 75% de rendimento. Finalmente, o cloridrato 6 é tratado com ureia em solução ácida para produzir dulcina. Essa última etapa apresentou o maior rendimento da sequência de síntese, com 83% de rendimento. Para complementar o nosso trabalho, gostaria de falar um pouco sobre os efeitos carcinogênicos, tanto da fenacetina quanto da dulcina. A dulcina é um derivado da fenacetina, tendo a perfenetidina como intermediário comum de síntese e metabolismo. Ambas foram proibidas devido ao potencial carcinogênico. A fenacetina e a dulcina são metabolizadas no organismo, gerando a perfenetidina, que é oxidada, formando metabólitos eletrófilos altamente reativos. Esses eletrófilos interagem covalentemente com o DNA, formando adutos de DNA. A formação e o acúmulo desses adutos levam a mutações não reparadas, que podem iniciar ou promover o desenvolvimento do câncer, especialmente no trato urinário, no caso da fenacetina. Foi destacada nas duas moléculas a presença do grupo etoxi na posição para no anel aromático. Essa é uma característica estrutural chave compartilhada entre os dois compostos e seus metabólitos intermediários, que está associado ao risco de toxicidade. Por fim, outra curiosidade que gostaríamos de trazer é que a fenacetina já foi um analgésico e antitérmico muito popular, mas hoje é considerada um insumo químico sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A posse ou o tráfico do insumo fenacetina para fins ilícitos, como a adulteração de drogas como a cocaína, é crime e pode levar à condenação por tráfico de insumo. Antes de concluirmos o nosso trabalho, é importante ressaltar que, para o sucesso em um laboratório com tempo restrito, foram cruciais algumas modificações no procedimento clássico, como, por exemplo, a escala. O projeto foi adaptado para manipulação em escala micro ou semi-micro. Também houve uma pequena mudança na temperatura, pois um pré-aquecimento da solução do nitrobenzeno para manter a temperatura entre 60 e 65 graus Celsius foi fundamental para o bom rendimento da N-fenilhidroxilamina. A extração também, pois o éter etílico, um solvente controlado e mais caro, foi substituído pelo acetato de etila para a extração do p-aminofenol, tornando o procedimento mais adequado para um laboratório de ensino e mais eficiente também. Em conclusão, esse projeto permitiu que os alunos realizassem com sucesso as 6 etapas em 5 semanas, consolidando conceitos de síntese orgânica, reatividade, purificação e caracterização, enquanto trabalhavam com substâncias de grande relevância em seu cotidiano. A flexibilidade do projeto também permite com que ele seja ajustado de acordo com o tempo e reagentes disponíveis. Usamos como referência o artigo postado no Moodle pela professora Graziele,
e gostaríamos de agradecer pela oportunidade de aprender algo tão interessante, uma vez que o paracetamol é um medicamento amplamente usado no dia a dia. E saber que a partir dele podemos sintetizar mais duas moléculas que já foram muito funcionais agrega muito no nosso conhecimento como estudante.